O cenário político em Washington foi tomado por debates após uma entrevista que colocou o vice-presidente dos Estados Unidos no centro das atenções. Ao ser questionado sobre seu papel na Casa Branca e sua preparação para o futuro, ele afirmou estar pronto para assumir o comando do país caso o presidente fosse impossibilitado de exercer suas funções. Embora tenha acompanhado a fala com elogios e declarações de respeito ao chefe do executivo, a colocação foi interpretada como um gesto calculado, com implicações políticas que vão além da lealdade institucional. A referência imediata é a 25ª emenda da Constituição norte-americana, aprovada em 1967, que estabelece a transferência de poder para o vice em caso de morte, renúncia ou afastamento do presidente. Ao mencionar sua experiência acumulada em mais de 200 dias de governo, o vice transmitiu não apenas proximidade com o mandatário, mas também a mensagem de que se considera plenamente capacitado para assumir a presidência se o cargo ficar vago. Durante a entrevista, ele procurou reforçar a imagem de vitalidade do presidente, atualmente com 79 anos, descrevendo-o como um líder disciplinado, incansável e que mantém uma rotina de trabalho prolongada. Segundo o relato, onde o presidente costuma ser o último a encerrar o expediente e o primeiro a retomá-lo na manhã seguinte. Apesar desses elogios, nenhuma declaração teve tanto impacto quanto a frase: "Se uma tragédia acontecer, estarei preparado para governar." O momento da fala deu ainda mais repercussão ao episódio, já que coincidiu com especulações recorrentes sobre a saúde do presidente. Nos últimos meses, imagens divulgadas pela imprensa mostraram hematomas em suas mãos e tornozelos inchados. A Casa Branca atribuiu os sinais a desgastes normais da idade, enquanto relatórios médicos citaram insuficiência venosa crônica, uma condição comum entre pessoas idosas. Mesmo assim, esses episódios alimentaram dúvidas sobre a real condição física do chefe de Estado e se tornaram combustível para críticas da oposição. Esse contraste entre a narrativa pública de vigor e a admissão de prontidão para uma eventual sucessão foi interpretado em Washington como um discurso de duas camadas. De um lado, a reafirmação de lealdade ao presidente; de outro, a sinalização de que o vice já se coloca como alternativa viável no tabuleiro político. Para membros do Partido Republicano, a entrevista soou como um ensaio de sucessão, antecipando cenários que até então eram tratados como hipótese distante. A história dos Estados Unidos mostra que esse é um debate inevitável. Desde a fundação da República, 9 vice-presidentes precisaram assumir a Casa Branca após morte ou renúncia do titular. O caso de Calvin Coolidge, que substituiu Warren Harding em 1923 após sua morte repentina, é apenas um dos exemplos que reforçam a relevância do tema. Esses precedentes ajudam a explicar por que qualquer declaração nesse sentido ganha tanto peso político. A questão se torna ainda mais delicada porque o presidente já indicou que pretende manter seu projeto político até 2028, buscando consolidar a continuidade do partido no poder. Mesmo assim, a insistência da imprensa em questionar o dia seguinte mostra que a saúde e a sucessão já não são temas periféricos, mas parte central da agenda nacional. Nos bastidores de Washington, cada sinal físico do presidente, de um tropeço a hematomas visíveis, é analisado como possível indicador da estabilidade institucional. Em um país que, historicamente, se apresentou ao mundo como exemplo de continuidade democrática, essa dependência da condição pessoal de um único líder expõe fragilidades inesperadas. Ao afirmar publicamente que estaria pronto para assumir o comando do país em caso de necessidade, o vice-presidente procurou reforçar uma imagem de segurança institucional. A intenção era transmitir à opinião pública e ao Congresso a ideia de que, mesmo diante de uma eventual crise, haveria continuidade no exercício do poder. A fala foi cuidadosamente construída para equilibrar lealdade ao presidente com a projeção de si próprio como figura confiável, capaz de preservar a estabilidade nacional sem provocar rupturas políticas ou institucionais. Esse gesto também dialoga com a tradição norte-americana de valorizar a previsibilidade da sucessão presidencial como fator essencial para a confiança internacional.
A questão, no entanto, vai além da retórica. Em um momento em que o presidente, nos 79 anos, enfrenta questionamentos sobre sua saúde, a simples menção à possibilidade de substituição adquire peso político imediato. Analistas apontam que a fala do vice não pode ser lida apenas como demonstração de lealdade, mas como parte de um movimento estratégico de posicionamento para o futuro, sobretudo em um cenário de eleições polarizadas e de pressão constante da oposição republicana. No desfecho, o contraste entre a retórica de vigor divulgada pela Casa Branca e os sinais de fragilidade física associados ao presidente se transformou em um dilema incontornável para a política norte-americana. O que antes poderia ser visto apenas como especulação da imprensa, agora se consolidou como pauta constante em Washington. A sucessão presidencial deixou de ser hipótese distante e passou a integrar de forma permanente a agenda política do país. Esse tema repercute diretamente no ambiente interno. No Congresso, tanto democratas quanto republicanos já consideram a possibilidade de uma eventual transição de poder ao articular suas estratégias. De um lado, aliados do governo buscam reforçar a imagem de continuidade e estabilidade. De outro, opositores exploram as dúvidas em torno da saúde do presidente para alimentar narrativas de fragilidade institucional. Essa dinâmica reflete não apenas a disputa eleitoral, mas também o papel central que a figura presidencial ocupa no sistema político norte-americano. As consequências, porém, não se limitam às fronteiras dos Estados Unidos. A forma como a sucessão é discutida e administrada tem peso direto sobre a credibilidade do país no cenário internacional. Em meio à guerra na Ucrânia, Washington é visto como principal pilar do apoio militar e financeiro a Kiev. Qualquer sinal de instabilidade na liderança poderia enfraquecer a confiança dos aliados europeus e abrir espaço para a Rússia explorar divisões no Ocidente. Paralelamente, em um contexto de disputas comerciais e tecnológicas com a China, a percepção de que a presidência norte-americana pode ser vulnerável gera incertezas nos mercados globais e influencia negociações bilaterais. Assim, a estabilidade da liderança em Washington consolidou-se como um dos fatores centrais para o equilíbrio geopolítico do século XXI. O que antes era considerado um tema doméstico, restrito às dinâmicas do Partido Democrata e à oposição republicana, agora é acompanhado com atenção em diversas capitais do mundo. Em Bruxelas, cada sinal de desgaste físico ou político do presidente norte-americano levanta dúvidas sobre a continuidade do apoio militar e financeiro à Ucrânia. Em Moscou, a percepção de fragilidade é vista como oportunidade para ampliar a margem de manobra no conflito do leste europeu e testar os limites da OTAN. Já em Pequim, qualquer sinal de instabilidade em Washington é avaliado em função da disputa estratégica pela liderança tecnológica, comercial e militar global. Esse olhar externo não se restringe a aliados ou rivais. Em países emergentes, como Índia, Brasil e África do Sul, a saúde política e física da presidência norte-americana é interpretada como indicador da capacidade de os Estados Unidos manterem sua posição de liderança dentro de fóruns multilaterais como o G20 ou a ONU. Pequenos sinais de fragilidade no comando da Casa Branca acabam se refletindo em negociações comerciais, acordos climáticos e até na confiança dos mercados financeiros internacionais, que enxergam na estabilidade do governo norte-americano um dos pilares do sistema global. Dessa forma, a figura do presidente dos Estados Unidos ultrapassa a esfera institucional do país e se torna um componente essencial da própria ordem internacional. Cada tropeço, cada exame médico divulgado e cada declaração sobre sucessão repercutem muito além de Washington, influenciando percepções sobre segurança coletiva, fluxos de investimento e alinhamentos diplomáticos. Em um momento de rivalidades crescentes entre potências, qualquer dúvida sobre a actual continuidade da liderança americana pode se converter em ponto de inflexão no tabuleiro global, acelerando transformações já em curso e redefinindo o equilíbrio de forças mundiais. Nos últimos meses, o Caribe deixou de ser visto apenas como uma periferia geopolítica e passou a ocupar o centro das atenções internacionais.
O aumento da presença militar dos Estados Unidos na região transformou o arquipélago em palco de disputas estratégicas, especialmente após alguns governos insulares demonstrarem alinhamento às diretrizes de Washington. Um dos episódios que mais repercutiram ocorreu em Trinidad e Tobago, quando a primeira-ministra Keith Rowley anunciou publicamente que o território poderia servir de base para operações militares norte-americanas, caso houvesse uma ofensiva contra a Venezuela. Esse gesto não se restringiu a Port of Spain. Outros governos caribenhos passaram a repetir acusações de que Caracas estaria ligada ao chamado Cartel dos Sóis, expressão usada em relatórios norte-americanos para associar altos oficiais venezuelanos ao narcotráfico. Apesar da ausência de provas consistentes, a narrativa vem sendo constantemente utilizada para apresentar a Venezuela como foco de instabilidade regional, criando terreno para justificar um reforço militar externo, sob o argumento de manter a ordem no Caribe. Paralelamente, países europeus com presença histórica na região também entraram em cena. França, Reino Unido e Países Baixos aproveitaram suas possessões ultramarinas, como Martinica, Aruba e Ilhas Virgens Britânicas, para ampliar a atuação da OTAN nas proximidades da Venezuela. Embora a justificativa formal seja o combate ao tráfico de drogas e ao crime organizado, o porte das forças mobilizadas sugere outro propósito. Nas últimas semanas, os Estados Unidos enviaram destroyers, navios anfíbios e submarinos nucleares para as águas caribenhas. De acordo com comunicados oficiais do Pentágono, cerca de 4.000 fuzileiros navais permanecerão por vários meses na região, um número considerado desproporcional para simples operações de policiamento marítimo. Além disso, governos de outras ilhas reforçaram a retórica pró-Washington. A Jamaica, por exemplo, propôs classificar as maiores facções criminosas locais como organizações terroristas, medida vista como sinal de apoio à política de segurança norte-americana. Barbados, Suriname e as Ilhas Turcas e Caicos indicaram disposição em seguir o mesmo caminho. Até departamentos ultramarinos franceses, como Guadeloupe e Martinique, ecoaram a narrativa de que a violência interna estaria ligada ao governo de Nicolás Maduro. Caracas reagiu de imediato. Autoridades venezuelanas classificaram essas declarações como submissão a um plano de agressão estrangeira e resgataram paralelos históricos. O caso mais citado foi a intervenção da OTAN na Iugoslávia, em 1999, quando acusações de violações de direitos humanos serviram de base para bombardeios contra Belgrado, mesmo sem aprovação do Conselho de Segurança da ONU, já que Rússia e China haviam vetado a medida. Para o governo de Nicolás Maduro, o que se vê no Caribe é a repetição de um padrão de fabricar justificativas políticas e jurídicas para legitimar ofensivas militares. A resposta diplomática da Venezuela também destacou compromissos internacionais ignorados pelos Estados Unidos e seus aliados. O chanceler Ivan Gil lembrou que a Comunidade de Estados Latino-Americanos e Caribenhos, CELAC, aprovou em 2014 a Declaração do Caribe como Zona de Paz. Recordou ainda que o Tratado de Tlatelolco, firmado em 1967 e ratificado pelos próprios norte-americanos, proíbe a presença de armamentos nucleares na região. A movimentação de submarinos de propulsão nuclear, portanto, seria incompatível com os acordos existentes. Enquanto isso, países como Guiana e Trinidad e Tobago reforçaram acusações de que a Venezuela estaria envolvida no tráfico de armas e de pessoas, associando Caracas à insegurança local. Para especialistas independentes, contudo, a coincidência entre essas denúncias e o envio de tropas norte-americanas ao Caribe indica que a retórica funciona mais como pretexto para legitimar um cerco já em andamento. Em resposta, o governo venezuelano alertou as populações caribenhas para que não se tornem cúmplices de uma nova intervenção. A diplomacia de Caracas comparou o posicionamento automático de algumas ilhas ao de países vizinhos da antiga Iugoslávia nos anos 1990, quando permitiram que suas bases fossem utilizadas pela OTAN, sob a justificativa de segurança regional. Para a Venezuela, o que
está em curso é a reprodução de um modelo neocolonial disfarçado de política de defesa. Atualmente, a principal preocupação em Caracas é que o Caribe se transforme em cenário de uma escalada militar semelhante às intervenções observadas no Oriente Médio e nos Balcãs. Apesar de Washington insistir que a operação visa combater o narcotráfico, a dimensão da frota mobilizada, a previsão de longa permanência e a convergência do discurso de aliados locais sugerem que o objetivo real seja intensificar a pressão sobre o governo de Maduro até provocar uma mudança política interna. Diante desse cenário, a diplomacia venezuelana passou a agir de maneira ainda mais ativa no campo internacional. Em pronunciamentos recentes, o chanceler Ivan Gil afirmou que Caracas levará suas denúncias a todos os fóruns multilaterais possíveis, da Organização das Nações Unidas, ONU, à Comunidade de Estados Latino-Americanos e Caribenho, na CELAC, com o objetivo de expor o que considera uma ofensiva disfarçada contra sua soberania. O governo reforçou que pretende mobilizar aliados históricos como Cuba, Nicarágua e Bolívia, além de buscar maior respaldo junto a potências emergentes como China, Índia e Rússia, que tradicionalmente questionam a legitimidade de intervenções unilaterais lideradas por Washington. Em suas declarações, o chanceler fez referência direta ao legado de Simão Bolívar, lembrando que o libertador não apenas liderou a independência venezuelana no século XIX, como também inspirou a criação de um projeto continental de integração. Esse espírito, segundo o governo de Nicolás Maduro, continua vivo como símbolo de resistência contra novas formas de colonialismo e deve orientar a postura da Venezuela em qualquer confronto diplomático ou militar. O ambiente político e militar, nesse momento, é descrito como de máxima tensão. A presença constante de destroyers, submarinos e navios anfíbios norte-americanos nas proximidades das águas territoriais venezuelanas, somada ao alinhamento de ilhas caribenhas ao discurso de Washington, é interpretada por Caracas como o prenúncio de uma intervenção. Para o governo venezuelano, não se trata apenas de proteger as próprias fronteiras, mas de preservar a estabilidade de toda a América Latina, já que um conflito no Caribe teria repercussões diretas sobre países vizinhos como Colômbia, Brasil e Guiana. A experiência histórica reforça ainda mais as preocupações levantadas por Caracas. Autoridades venezuelanas destacam que justificativas muito semelhantes, baseadas em conceitos como segurança regional ou combate ao crime organizado, já serviram de base para operações militares de grande impacto no passado. Um dos exemplos mais lembrados é a invasão norte-americana ao Panamá em dezembro de 1989, quando o governo de George H.W. Bush alegou a necessidade de proteger cidadãos dos Estados Unidos e neutralizar o narcotráfico. O resultado foi a derrubada de Manuel Noriega, mas também centenas de mortos civis, forte instabilidade social e a ocupação temporária do país, com reflexos negativos que se estenderam por toda a América Central. Outro caso citado é o dos bombardeios da OTAN contra a Iugoslávia em 1999, conduzidos sob a justificativa de impedir uma crise humanitária em Kosovo. Mesmo sem a aprovação do Conselho de Segurança da ONU, a operação foi adiante graças ao apoio político de Washington e de capitais europeias. Os ataques resultaram na fragmentação definitiva do território iugoslavo e abriram um precedente de grande alcance, o de autorizar intervenções militares sem consenso internacional, baseadas apenas em argumentos políticos. Caracas avalia que, em ambos os episódios, os efeitos ultrapassaram em muito os limites nacionais, provocando instabilidade regional e redefinindo o equilíbrio de forças globais. No Panamá, a operação consolidou o controle norte-americano sobre rotas estratégicas de comércio marítimo. Nos Balcãs, os bombardeios alteraram permanentemente a estrutura política do Sudeste Europeu e ampliaram a influência da OTAN. É por isso que a Venezuela alerta para o risco de se repetir esse mesmo padrão no Caribe. Segundo o governo de Nicolás Maduro, operações apresentadas como meras ações de proteção ou de combate ao crime podem, na prática, abrir espaço para conflitos prolongados, cujo impacto atinge não apenas o país-alvo, mas também seus vizinhos imediatos e, em última instância, todo o continente latino-americano. Nesse sentido, Caracas insiste que o verdadeiro perigo não está apenas na presença militar estrangeira em suas fronteiras, mas no precedente que isso cria para novas intervenções disfarçadas de missões de segurança internacional.
Na madrugada de Kiev, explosões sucessivas romperam o silêncio e iluminaram o horizonte da capital ucraniana. Os ataques, realizados por mísseis russos, tiveram como alvo a fábrica de drones Bayraktar, construída nos arredores da cidade em parceria com a Turquia. O empreendimento, anunciado em 2022 como símbolo de modernização e autonomia tecnológica para a Ucrânia, foi destruído antes mesmo de iniciar sua produção em larga escala. O bombardeio não representou apenas a perda de uma instalação industrial. Ele anulou um investimento estimado em dezenas de milhões de dólares e comprometeu uma narrativa que havia sido amplamente divulgada pelo governo de Volodymyr Zelensky, a de que os drones turcos poderiam se tornar elemento central na contenção do avanço russo. Bastaram 2 disparos de precisão para transformar a estrutura recém-concluída em ruínas, expondo a vulnerabilidade do projeto que até então era considerado um dos trunfos estratégicos de Kiev. Nos últimos anos, os drones Bayraktar TB2 ganharam destaque em diferentes conflitos, incluindo operações no Oriente Médio, na Líbia e em Nagorno-Karabakh, o que fortaleceu sua imagem como ferramenta de peso no campo de batalha. Em Kiev, essa reputação foi amplificada e a população chegou a enxergá-los como um escudo contra as forças de Moscou. A destruição da fábrica, porém, demonstrou a distância entre a propaganda política e a realidade militar. Para os civis que assistiram as chamas elevando-se sobre a capital, não se tratava apenas de infraestrutura perdida, mas de um golpe moral que reforçava a sensação de fragilidade diante da guerra. Na esfera internacional, o episódio colocou a Turquia em uma posição delicada. O presidente Recep Tayyip Erdogan vinha tentando conciliar 2 frentes: manter canais abertos com o Kremlin, especialmente em questões energéticas e comerciais, e ao mesmo tempo sustentar uma parceria militar com Kiev. A ofensiva russa deixou claro que Moscou não tolerará qualquer projeto que fortaleça a indústria bélica ucraniana. A reação oficial de Ankara foi discreta. Após uma ligação entre Erdogan e Zelensky, o comunicado conjunto limitou-se a reafirmar a importância da cooperação diplomática e dos esforços por um processo de paz, sem mencionar a destruição da planta. Para analistas em Istambul e Bruxelas, o silêncio foi interpretado como hesitação. Uma condenação aberta ao ataque poderia comprometer as relações com Moscou, mas a ausência de posicionamento enfraqueceu a imagem da Turquia como parceira confiável. Em Kiev, o efeito foi imediato. Além da perda material, cresce a preocupação com a escassez de drones em um momento em que a linha de frente, especialmente nas regiões de Donetsk e Kharkiv, exige maior suporte aéreo. A dependência de armamentos estrangeiros se intensifica, enquanto Moscou demonstra capacidade de neutralizar qualquer tentativa de produção local. Essa realidade amplia a pressão sobre os aliados ocidentais, que veem seus investimentos na Ucrânia sob constante risco de anulação. No campo diplomático, a ofensiva gera consequências adicionais. A Rússia reforça sua posição de que nenhum projeto militar em território ucraniano será seguro, enquanto países da OTAN, como Polônia e Lituânia, acompanham com preocupação a escalada. Para investidores internacionais, o ataque confirma que aplicar recursos em iniciativas industriais na Ucrânia significa assumir um risco elevado, não apenas financeiro, mas também político e estratégico. Do ponto de vista do Kremlin, o ataque foi mais do que um simples movimento militar. Tratou-se de uma demonstração calculada de poder, projetada para ter efeitos em várias frentes. Ao atingir a fábrica de drones Bayraktar, Moscou não apenas enfraqueceu a narrativa de resistência de Kiev, mas também expôs as limitações da Turquia em sustentar sua posição de parceira estratégica da Ucrânia. Essa ofensiva deixou claro que, para a Rússia, qualquer estrutura voltada à produção de armamentos em território ucraniano será considerada um alvo legítimo e poderá ser destruída em questão de minutos. O impacto vai além da relação entre Moscou e Ankara. Para os países da OTAN, especialmente aqueles que cogitam investir em projetos industriais dentro da Ucrânia, como Polônia, Alemanha ou Estados Unidos, o recado foi direto. A Rússia mantém plena capacidade de neutralizar, com rapidez e precisão, qualquer iniciativa de fortalecimento militar no país vizinho. Esse aviso implícito também funciona como um freio para possíveis investidores privados, que
agora veem não apenas riscos financeiros, mas também implicações políticas e estratégicas ao se associarem a Kiev. O episódio, portanto, transcende a destruição física de uma instalação. Ele simboliza o colapso de uma estratégia construída em cima de expectativas frágeis e alianças que dependem de equilíbrios diplomáticos delicados. Para os ucranianos, a cena das chamas em Kiev representou mais do que a perda de uma fábrica. Foi a confirmação de que símbolos, promessas e narrativas podem se desfazer em instantes diante da força militar russa. No cenário internacional, a ofensiva reforça a percepção de que a guerra não se limita às trincheiras ou ao fronte de batalha. Trata-se também de uma disputa de narrativas e da capacidade de transformar investimentos políticos em resultados concretos. Ao destruir a planta antes mesmo do início da produção, Moscou mostrou que pode inviabilizar planos inteiros de cooperação internacional com um único ataque, deixando aliados em situação de constrangimento e obrigando-os a recalcular suas estratégias. Para analistas sediados em Washington, Bruxelas e Berlim, o ataque não foi apenas mais um episódio da guerra em andamento, mas sim um exemplo claro de como Moscou consegue articular múltiplos níveis de pressão em uma única ação. A Rússia combina a força militar direta, com mísseis de alta precisão capazes de destruir alvos estratégicos em minuto, com efeitos psicológicos que desestabilizam a opinião pública ucraniana e com impactos diplomáticos que colocam aliados em situações delicadas. Essa abordagem integrada reforça a percepção de que, apesar das sanções e do isolamento no Ocidente, o Kremlin mantém instrumentos eficazes para impor sua narrativa no campo de batalha e fora dele. A mensagem transmitida foi inequívoca. Acordos internacionais, promessas de ajuda financeira ou anúncios políticos de novos pacotes militares não são suficientes para alterar a realidade imposta pelas armas. A destruição da fábrica Bayraktar, antes mesmo de iniciar suas operações, serve de lembrete prático de que infraestrutura pode ser apagada em instantes, por mais robustos que sejam os compromissos diplomáticos que a sustentam. Esse episódio também se insere em um quadro mais amplo, marcado pelo desgaste do conflito que já dura mais de 3 anos. Com a guerra se arrastando, o desafio da Ucrânia e de seus aliados não se limita a manter linhas de defesa no fronte oriental, em regiões como Donetsk e Luhansk. Cada vez mais, trata-se de preservar a credibilidade política perante suas próprias sociedades, que enfrentam custos econômicos elevados, além de convencer parceiros internacionais de que o esforço ainda vale a pena. Na visão de especialistas europeus, esse é um dos pontos mais críticos para a OTAN e para a União Europeia. Enquanto os Estados Unidos demonstram sinais de fadiga em relação ao envio constante de pacotes de auxílio, países como Alemanha, França e Polônia se veem pressionados a sustentar compromissos de longo prazo. A ofensiva russa em Kiev, portanto, não só atingiu um alvo físico, mas também alimentou dúvidas sobre a eficácia e a durabilidade das promessas ocidentais. O prolongamento da guerra amplia esse dilema. A cada ataque bem-sucedido da Rússia, fica mais evidente que a questão central não é apenas resistir militarmente, mas evitar que as expectativas criadas por discursos políticos se desfaçam diante da realidade. Para Moscou, minar a confiança coletiva é tão estratégico quanto conquistar território. Para Kiev e seus parceiros, o grande desafio é demonstrar que suas promessas não são apenas retórica, mas compromissos capazes de resistir ao teste do tempo e da guerra. Nas últimas 2 décadas, a Venezuela adotou uma política de defesa que alterou seu peso no cenário militar da América Latina. Localizada em uma região estratégica do Caribe e vizinha de países como Colômbia e Guiana, aliados próximos de Washington, Caracas passou a considerar essencial investir em sistemas capazes de aumentar os custos de qualquer intervenção estrangeira. O exemplo mais emblemático dessa modernização é o sistema de mísseis antiaéreos S-300, de fabricação russa, reconhecido por analistas internacionais como um dos mais avançados já implantados fora do território euroasiático. A introdução desse armamento ocorreu ainda no governo de Hugo Chávez, em um momento em que a política externa venezuelana buscava diversificar seus fornecedores militares e reduzir a dependência histórica de equipamentos norte-americanos. Sob a presidência de Nicolás Maduro, o programa foi ampliado e consolidado, resultando em uma cobertura aérea robusta. Os S-300 têm alcance superior a 200 km contra aeronave e cerca de 40 km contra mísseis
mísseis em pleno voo. Além disso, são capazes de rastrear simultaneamente até 100 alvos e engajar mais de 20 de uma só vez, estabelecendo um nível de proteção que modificou o equilíbrio estratégico não apenas no território venezuelano, mas em todo o Caribe e no norte da América do Sul. O S-300, entretanto, não opera isoladamente. Ele é parte de um sistema em camadas que integra baterias Buk M2 e Pechora 2M, apoiadas por canhões antiaéreos e plataformas móveis portáteis. Essa estrutura multiplica as opções de defesa, permitindo responder tanto a caças de última geração quanto a ataques de mísseis de curto alcance. No campo ofensivo, a Força Aérea Venezuelana, FAV, ampliou suas capacidades com a aquisição de caças multifuncionais Su-30MK2, também de origem russa. Esses aviões colocaram o país em posição de destaque frente a seus vizinhos, já que oferecem desempenho superior a qualquer aeronave de combate atualmente em operação na região. Podem ser armados com mísseis ARAR, antinavio e projéteis de ataque terrestre. Entre os modelos disponíveis estão os KH-59M, KH-31A e KH-31P, além dos R-70 e 7 e R-20 e 7 guiados por radar, que conferem flexibilidade em cenários de combate de diferentes níveis de complexidade. No mar, a Marinha da Venezuela fortaleceu sua capacidade de dissuasão com a integração de mísseis antinavio C-800 e 2A, fornecidos pela China, e mais recentemente com os CM-90, de fabricação iraniana. Esse arsenal diversificado amplia o alcance defensivo em águas territoriais e protege rotas marítimas estratégicas ligadas ao comércio e ao transporte de recursos energéticos. De acordo com relatórios militares, desde 2013 Caracas recebeu ao menos 12 unidades do sistema S-300. Esse volume demonstra que o investimento não se limita a simbolismo político, mas corresponde a um esforço concreto para criar um espaço aéreo de difícil penetração. O governo venezuelano também aposta em mobilização social. Dados oficiais estimam que milhões de civis estão organizados em estruturas de milícias para atuar em caso de agressão externa. Essa estratégia de defesa assimétrica, somada ao poder de fogo convencional, aumenta o grau de dificuldade de qualquer operação militar estrangeira, tornando uma eventual invasão um desafio logístico e humano de grande magnitude. Analistas de defesa têm destacado que o dispositivo militar construído pela Venezuela lembra cenários tradicionalmente marcados por tensões permanentes, como o Oriente Médio, onde Israel e Irã disputam supremacia tecnológica e bélica, ou a fronteira oriental da Europa, onde Rússia e OTAN se enfrentam em exercícios militares constantes. Essa comparação não é aleatória. Ela reflete a percepção de que Caracas conseguiu reunir, em território latino-americano, um nível de capacidade de dissuasão que até pouco tempo era considerado exclusivo de zonas de conflito de primeira ordem. O diferencial está na integração entre diferentes componentes. A presença de caças Su-30 MK2, equipados com armamentos de longo alcance, o uso de mísseis antinave capazes de proteger as águas caribenhas, os sistemas de defesa aérea S-300, Buk M2 e Pechora 2M, aliados ao envolvimento de milícias populares, criam um mosaico militar que dificulta qualquer tentativa de incursão. Essa combinação de forças convencionais e assimétricas coloca a Venezuela em um patamar de complexidade incomum no hemisfério ocidental, onde poucos países dispõem de estrutura comparável. A mensagem enviada por Caracas é inequívoca: o país não pode mais ser tratado como alvo vulnerável. Ao articular acordos estratégicos com potências como Rússia, China e Irã, a Venezuela obteve acesso a tecnologias, treinamentos e armamentos que fortaleceram sua defesa em múltiplos níveis. Essas parcerias não são apenas militares, mas também políticas e diplomáticas, oferecendo respaldo internacional diante de pressões externas. Nesse contexto, uma eventual intervenção estrangeira contra a Venezuela dificilmente se limitaria a combates diretos. Especialistas alertam que os custos ultrapassariam o campo de batalha, trazendo impactos imediatos
suprimentos em diferentes dimensões. No plano humano e logístico, qualquer operação teria de lidar com a resistência de forças armadas bem equipadas e de milícias populares espalhadas pelo território, o que tornaria a manutenção de linhas de suprimento e ocupação extremamente difícil. No plano internacional, os reflexos seriam ainda mais complexos. As relações diplomáticas entre Caracas e potências como Rússia, China e Irã significam que um ataque à Venezuela poderia ser interpretado como provocação contra esses países, ampliando o risco de escalada para além da América Latina. Moscou já declarou publicamente que apoia a defesa venezuelana. Pequim vê no país um parceiro estratégico para energia e comércio, e Teherã enxerga a cooperação militar como parte de sua projeção global. Além disso, as cadeias de suprimentos de energia também estariam em jogo. A Venezuela, que possui uma das maiores reservas de petróleo do mundo, mantém acordos de exportação fundamentais para países aliados. Uma guerra em seu território poderia interromper fluxos de petróleo e derivado, afetando mercados internacionais e pressionando os preços globais de energia. Para analistas internacionais, esse conjunto de fatores faria com que qualquer ofensiva em território venezuelano deixasse de ser um simples episódio militar e rapidamente se transformasse em uma crise de alcance global, com consequências imprevisíveis. A dificuldade de calcular os desdobramentos está justamente na interligação de diferentes dimensões: política, econômica, energética e diplomática. Mais do que defender suas fronteiras, a Venezuela se apresenta hoje como parte de um tabuleiro geopolítico em constante mutação. A América Latina, historicamente considerada zona de influência de Washington desde a doutrina Monroe, aparece agora como terreno de disputa em meio ao crescimento da presença russa, chinesa e iraniana. Isso confere ao continente um peso renovado na rivalidade entre Ocidente e Oriente, ampliando o interesse de potências externas sobre a região. Nesse cenário, Caracas assume um papel simbólico e prático ao mesmo tempo. Simbólico, porque representa a resistência a uma ordem internacional marcada pelo predomínio norte-americano. Prático, porque sua posição geográfica, próxima ao Caribe, ao Atlântico e a importantes rotas comerciais, torna o país ponto estratégico para a circulação de recursos energéticos e para o controle de áreas marítimas sensíveis. Assim, qualquer desestabilização em Caracas poderia provocar reações em cadeia, pressão sobre os mercados de petróleo, reconfiguração de alianças diplomáticas e até mudanças na postura militar da OTAN em relação à região. Para muitos observadores, o que está em jogo vai muito além do destino de um único país. Trata-se de uma possível redefinição do equilíbrio de poder no século XXI. Nas últimas semanas, a guerra na Ucrânia apresentou um aumento visível na intensidade, com operações que chamaram a atenção de especialistas militares em várias capitais. O Ministério da Defesa da Rússia relatou a execução de ofensivas coordenadas contra instalações consideradas vitais para o funcionamento da máquina de guerra ucraniana. Os comunicados oficiais de Moscou destacaram o emprego de mísseis de alta precisão em alvos que, segundo o Kremlin, sustentam a capacidade de resistência de Kiev. Entre os locais atacados, foram mencionadas uma refinaria de petróleo, utilizada para abastecer unidades em combate, grandes depósitos de combustível e centros industriais ligados à fabricação de drones e mísseis. Essas estruturas, situadas em diferentes áreas do país, têm papel estratégico no fornecimento às tropas que atuam em regiões como Donbass, no leste. Autoridades russas defenderam que a eliminação desses pontos logísticos representa uma tentativa de cortar as rotas de suprimento que alimentam a linha de frente ucraniana. Também foi relatada a destruição de um arsenal de mísseis de médio alcance, descritos por Moscou como ameaça direta à segurança de grandes centros urbanos, incluindo a própria capital russa. De acordo com os informes militares russos, os ataques combinaram diferentes vetores: mísseis de longo alcance, aeronaves não tripuladas armadas e unidades da aviação tática. Em apenas um dia de operações, mais de 50 alvos teriam sido neutralizados, entre eles centros de comando, sistemas de defesa antiaérea e baterias de artilharia. Além disso, depósitos de munições, áreas de concentração de soldados ucranianos e pontos de mobilização de combatentes estrangeiros foram incluídos na lista de estruturas atingidas. Um dos elementos mais comentados por analistas foi a escalada da chamada
Guerra dos Drones. Em determinados setores, observadores relataram a presença simultânea de 30 ou mais aeronaves não tripuladas operadas por russos e ucranianos. Essa saturação do espaço aéreo criou sobreposição de sinais eletrônicos, dificultando a identificação entre aparelhos aliados e inimigos. Segundo relatos, houve situações em que tentativas de neutralizar drones russos resultaram em falhas nos próprios sistemas ucranianos, evidenciando os riscos da guerra eletrônica e a complexidade da disputa tecnológica. Com o fornecimento ocidental reduzido e irregular, Kiev tem buscado compensar a escassez por meio da produção doméstica em larga escala de drones improvisados. Moscou, por outro lado, aposta em enxames coordenados de UAVs, combinados com mísseis de longo alcance, o que, segundo especialistas, eleva consideravelmente a dificuldade de defesa. Esse cenário transformou o campo de batalha em um verdadeiro laboratório, onde soluções são testadas em tempo real e cada inovação pode alterar temporariamente o equilíbrio das operações. Os números divulgados pelo Kremlin dimensionam a escala das perdas. Apenas na última semana, Moscou afirma que mais de 4.400 combatentes ucranianos foram mortos ou incapacitados em áreas como Luhansk e Kupiansk. Além disso, teriam sido destruídos dezenas de blindados, incluindo 3 tanques Leopard de fabricação alemã, além de 55 peças de artilharia e vários depósitos de munições. Em apenas 24 horas de combates, as forças russas relataram a eliminação de cerca de 1.200 soldados e a derrubada de quase 200 drones. No balanço mais amplo apresentado por Moscou, desde o início da operação militar especial, já teriam sido neutralizados mais de 660 aviões, 280 helicópteros e cerca de 80.000 drones, além de dezenas de milhares de tanques, veículos blindados e sistemas de artilharia. O Kremlin também afirma que as perdas humanas da Ucrânia já alcançariam milhões de combatentes, número contestado por organismos internacionais, mas utilizado pela narrativa oficial como evidência de desgaste profundo das forças de Kiev. Para a Rússia, o conflito já não pode mais ser descrito como uma série de ofensivas rápidas com ganhos territoriais imediatos. Ele se consolidou como uma guerra de desgaste, onde cada semana é marcada por operações que visam consumir os recursos do inimigo em ritmo constante. A destruição contínua de arsenais, blindados, sistemas de artilharia e unidades inteiras de soldados produz um efeito duplo. De um lado, reduz gradualmente a capacidade operacional da Ucrânia. De outro, coloca pressão direta sobre os países da OTAN, especialmente Estados Unidos, Reino Unido, Alemanha e Polônia, que precisam sustentar um fluxo de armamentos, munições e apoio logístico em escala cada vez maior. Esse tipo de conflito prolongado tem precedentes históricos. Moscou relembra frequentemente a Batalha de Stalingrado na Segunda Guerra Mundial, ou mesmo a Guerra do Afeganistão contra a União Soviética nos anos 1980, para ilustrar como campanhas de atrito podem definir o destino de conflitos maiores. Hoje, no caso ucraniano, a aposta russa é de que o esgotamento de recursos e a fadiga política nos países ocidentais acabem por reduzir a intensidade do apoio a Kiev, abrindo espaço para uma negociação em termos mais favoráveis ao Kremlin. A mensagem projetada por Moscou é inequívoca. O objetivo central é minar a capacidade ofensiva de Kiev, consolidar os territórios já tomados, como partes de Luhansk, Donetsk, Zaporíjia e Kherson, e enviar um recado à comunidade internacional de que, mesmo diante do suporte militar e financeiro vindo do Ocidente, a Ucrânia enfrenta baixas humanas e perdas materiais de grande magnitude. Nesse contexto, a guerra já não pode ser compreendida apenas como uma disputa por territórios no leste europeu. O conflito transformou-se em uma vitrine global de experimentação tecnológica e estratégica, com o uso em escala inédita de drones de diferentes portes, mísseis de longo alcance, sistemas antiaéreos modernos e sofisticadas técnicas de guerra eletrônica. O campo de batalha ucraniano funciona, de fato, como um laboratório bélico em tempo real, onde cada inovação é rapidamente testada em combate e observada por exércitos de todo o mundo. O desempenho dessas armas e táticas servirá, inevitavelmente, como base para atualizar doutrinas militares de países da OTAN, da Rússia e até de potências externas ao conflito, como China e Irã. Analistas recordam que algo semelhante já ocorreu em guerras passadas.
passadas. A Guerra Civil Espanhola, por exemplo, foi vista nos anos 1930 como um ensaio geral para as grandes potências testarem aviões, tanques e estratégias que depois seriam utilizadas na Segunda Guerra Mundial. Hoje, a Ucrânia cumpre papel semelhante ao expor os limites e potencialidades da guerra moderna, marcada pela integração de inteligência artificial, satélites de reconhecimento e ataques cibernéticos que complementam o combate convencional. No entanto, acima do espetáculo tecnológico permanece a dimensão humana. Cada avanço territorial ou destruição de infraestrutura é acompanhado por números crescentes de mortos e feridos, tanto entre soldados quanto entre civis. Vilas inteiras foram despovoadas em regiões como Donetsk e Luhansk, enquanto cidades como Kharkiv e Odessa convivem com o risco constante de ataques aéreos. Para observadores internacionais, esse é o aspecto mais contundente. Por trás das narrativas sobre supremacia militar, equilíbrio de força ou redefinição da geopolítica, o custo humano continua sendo a face mais cruel e insubstituível da guerra. E até agora, não há sinais concretos de trégua. Pelo contrário, os discursos oficiais de Moscou, Kiev e seus aliados indicam que o conflito tende a se prolongar, mantendo a Ucrânia não apenas como palco de disputas territoriais, mas também como símbolo das transformações mais radicais da guerra contemporânea. Uma entrevista concedida pelo chanceler alemão Olaf Scholz à televisão francesa provocou forte repercussão no cenário europeu. De maneira direta, ele afirmou que a Alemanha já se encontra em situação de confronto com a Rússia. Embora não tenha se referido a batalhas em campo, a fala foi recebida como um marco de endurecimento no discurso de Berlim e ampliou a percepção de que as relações entre os dois países atravessam um dos momentos mais tensos desde o colapso da União Soviética e o fim da Guerra Fria. Scholz alegou que Moscou conduz ações hostis em diversas frentes, utilizando instrumentos de guerra híbrida. Entre os exemplos citados, destacou campanhas digitais, voltadas a manipular discussões em redes sociais, tentativas de influenciar a opinião pública dentro da Alemanha e ataques cibernéticos contra setores vitais de infraestrutura, como sistemas de energia elétrica e transporte. Segundo o chanceler, tais práticas já configuram um estado de hostilidade, mesmo sem a presença de tanques ou tropas nas fronteiras. A questão, no entanto, continua em aberto. Essa análise reflete a realidade geopolítica ou faz parte de uma narrativa política para justificar medidas internas mais rigorosas. A declaração de Scholz ocorreu em um ambiente de crescente tensão diplomática. Poucos dias antes, o presidente da França, Emmanuel Macron, havia classificado a Rússia como uma ameaça constante à segurança do continente, utilizando metáforas que reforçavam a imagem de Moscou como adversário permanente. O posicionamento alemão, ao adotar tom semelhante, intensificou esse discurso coletivo e chegou a retratar Vladimir Putin como uma figura hostil. Em vez de abrir caminho para negociações, esse tipo de linguagem tende a consolidar apoio da opinião pública para o aumento dos gastos militares e a expansão dos programas de defesa. A resposta do Kremlin foi imediata. O ministro das Relações Exteriores, Sergei Lavrov, minimizou as falas de Berlim, descrevendo-as como exageradas e teatrais. Putin, em declarações mais objetivas, afirmou que a ideia de um ataque russo contra países da União Europeia ou da Organização do Tratado do Atlântico Norte, OTAN, é absurda. O presidente russo sublinhou a disparidade entre as capacidades militares. A OTAN, segundo ele, possui orçamento várias vezes superior e uma população quase 2 vezes maior que a da Rússia. Para Moscou, essa retórica não passa de um pretexto para que governos europeus destinem bilhões de euros adicionais à indústria armamentista. Enquanto isso, em Bruxelas, a União Europeia já avança com seus planos de rearmamento. Em março, a Comissão Europeia apresentou uma proposta de investimentos inicialmente chamada de Rearmar a Europa. Posteriormente, o nome foi ajustado para Preparação 2030, mas a essência permaneceu: destinar centenas de bilhões de euros para modernizar a indústria de defesa. O plano prevê flexibilização de regras fiscais, emissão de empréstimos conjuntos e redirecionamento de fundos internos, com o objetivo de elevar os gastos militares em até 1,5% do PIB de cada Estado-membro. Nesse contexto, a fala de Scholz adquire peso político adicional.
Ao afirmar que a Alemanha já vive um conflito com a Rússia, o chanceler reforça a narrativa que serve de base para destravar orçamentos e acelerar votações nos parlamentos europeus. O discurso, portanto, não é apenas simbólico, ele atua como catalisador de políticas concretas de rearmamento no continente. Autoridades russas, no entanto, acusam Berlim de contradição. Recordam que a Alemanha tem enviado tanques Leopard, sistemas de defesa aérea e outros equipamentos pesados para Kiev, ao mesmo tempo em que se coloca como alvo de supostas campanhas de desinformação. Para Moscou, isso representa uma incoerência. Quem participa ativamente do conflito não pode, ao mesmo tempo, reivindicar o papel de vítima. As consequências desse tipo de retórica são sensíveis. Quando um líder europeu declara publicamente estar em conflito com uma potência nuclear, cria-se um ambiente político propício para medidas de exceção. Políticas de censura, aumentos de impostos e cortes em áreas sociais podem ser justificadas em nome da emergência. As palavras, nesse caso, funcionam como atos políticos capazes de alterar a realidade. Ainda assim, permanece a dúvida levantada pelo próprio Putin. Por que a Rússia, com uma economia pressionada por sanções e restrições, arriscaria um confronto direto com a OTAN, que a supera amplamente em orçamento, tecnologia militar e capacidade demográfica? Para o Kremlin, a histeria europeia atende antes a interesses de governos nacionais e à lógica da indústria bélica do que a uma ameaça concreta. Enquanto a retórica se acirra nos discursos oficiais, os parlamentos de países-chave da União Europeia, como Alemanha, França e Polônia, avançam com votações que liberam orçamentos cada vez maiores para a defesa. Em Berlim, o Bundestag aprovou recentemente novos pacotes bilionários voltados ao fortalecimento das Forças Armadas, uma guinada significativa para um país que, após a Segunda Guerra Mundial, manteve uma postura tradicionalmente contida em termos militares. Em Paris, o governo de Emmanuel Macron articulou uma revisão estratégica para ampliar a capacidade de resposta francesa diante de possíveis crises regionais. Já em Varsóvia, a prioridade é reforçar a fronteira oriental e consolidar sua posição como um dos principais aliados da OTAN no flanco leste, especialmente após anos de tensão com Belarus e a Rússia. Esse movimento coletivo ocorre sob a bandeira do Programa Europeu conhecido como Preparação 2030, concebido pela Comissão Europeia como forma de coordenar investimentos e reduzir a dependência de importações de armamentos de fora do bloco, em particular dos Estados Unidos. A meta é criar uma base industrial militar mais integrada e autossuficiente, capaz de responder rapidamente a cenários de crise. Na prática, isso significa incentivar a cooperação entre empresas de defesa de diferentes países, padronizar equipamentos e aumentar a produção em solo europeu. Mesmo que a situação militar concreta não corresponda de imediato ao discurso do chanceler Olaf Scholz sobre um conflito com a Rússia, suas palavras funcionam como catalisador político. Elas permitem que medidas de rearmamento ganhem legitimidade e velocidade, transformando declarações em políticas de Estado. Assim, a retórica se converte em ação prática, com impacto direto no equilíbrio estratégico do continente, alterando não apenas a dinâmica entre Europa e Moscou, mas também a forma como o bloco se posiciona dentro da OTAN e nas relações transatlânticas. Esse episódio evidencia como, no século XXI, os confrontos raramente começam de forma tradicional, com exércitos cruzando fronteiras de imediato. Antes disso, surgem disputas narrativas, declarações públicas e sinais políticos que funcionam como gatilhos para mudanças concretas. Palavras ditas por líderes de peso, como chanceleres e presidentes, podem alterar agendas nacionais inteiras, influenciar parlamentos e criar consensos sociais em torno de medidas que, em circunstâncias normais, enfrentariam resistência. Ao declarar que a Alemanha já se encontra em confronto com a Rússia, Olaf Scholz não apenas lançou uma interpretação sobre a conjuntura, mas deu forma a uma nova realidade política. Esse tipo de pronunciamento, vindo da maior economia da União Europeia, repercute além das fronteiras de Berlim e pressiona outros governos, como os de Paris, Varsóvia e Roma, a adotar posicionamentos semelhantes. Na prática, a fala fortalece o eixo de países que defendem maior investimento em defesa, acelerando votações sobre pacotes bilionários destinados ao setor militar. O impacto também se projeta em escala internacional. Moscou
Moscou observa essa retórica como parte de uma ofensiva discursiva que complementa o movimento de rearmamento europeu. Já em Washington e nas sedes da OTAN, em Bruxelas, o discurso alemão é visto como reforço ao esforço coletivo de manter coesa a frente ocidental contra a Rússia. Isso contribui para elevar o grau de tensão em todo o continente, onde a percepção de risco cresce não apenas entre governos, mas também nas populações civis. Em tempos de instabilidade global, em que conflitos híbridos e guerras de informação se entrelaçam com disputas econômicas e estratégicas, a força simbólica da linguagem política pode ser tão destrutiva quanto um ataque físico. Um míssil atinge um alvo específico. Uma declaração, ao contrário, se espalha por diferentes países e instituições, moldando decisões e justificando políticas de longo prazo. Assim, as palavras do chanceler alemão se tornam parte ativa do processo de escalada, mostrando que, no cenário europeu contemporâneo, discursos podem ter efeitos tão duradouros e profundos quanto ações militares no campo de batalha. O Caribe, historicamente marcado por disputas de influência desde a Guerra Fria, voltou ao centro das atenções globais após a movimentação de navios de guerra dos Estados Unidos nas proximidades das águas venezuelanas. A presença dessas embarcações, interpretada por analistas como uma demonstração de poder militar em plena América Latina, provocou reação imediata da Rússia. Em pronunciamento oficial, a porta-voz do Ministério das Relações Exteriores russo, Maria Zakharova, afirmou que qualquer tentativa de uso da força contra países soberanos é inaceitável. A mensagem foi direta. Caracas não está isolada diante da pressão norte-americana. A operação norte-americana incluiu o envio de 3 embarcações de assalto anfíbio, USS San Antonio, USS Iwo Jima e USS Fort Lauderdale, com mais de 4.500 militares a bordo, entre eles aproximadamente 2.200 fuzileiros navais. Embora o Pentágono tenha classificado a missão como parte de esforços de segurança regional e combate ao narcotráfico, o volume de tropas e equipamentos foi interpretado como gesto de intimidação política. Zakharova reforçou que a Venezuela tem direito soberano de definir seus próprios caminhos político e econômico sem ingerência externa. Em meio ao aumento das tensões, o ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Lavrov, dialogou diretamente com a vice-presidente venezuelana, Delcy Rodrigues. Lavrov destacou que a parceria entre Moscou e Caracas vai além da cooperação militar, abrangendo projetos políticos e econômicos voltados para uma América Latina autônoma e livre de intervenções estrangeiras. Esse posicionamento se conecta à decisão tomada em 2014 pela Comunidade de Estados Latino-Americanos e Caribenhos, CELAC, que declarou a região como uma zona de paz. No campo diplomático, a Venezuela levou a questão ao Conselho de Segurança das Nações Unidas. Representantes do governo denunciaram a presença de submarinos nucleares e cruzadores com mísseis no Caribe, alegando que tais movimentos violam o Tratado de Tlatelolco, que proíbe armas nucleares na América Latina, e ferem os princípios da Carta da ONU. Caracas alertou que o nível da ameaça atingiu uma escala inédita para a região. A resposta não partiu apenas de Moscou. Diversos países manifestaram solidariedade à Venezuela e críticas à escalada militar dos Estados Unidos, entre eles México, Bolívia, Honduras, Colômbia, Cuba, China, Bielorrússia e Irã. Para essas nações, a abertura de um novo foco de tensão na América do Sul poderia desestabilizar não apenas a região, mas também gerar repercussões no equilíbrio global. Internamente, o presidente Nicolás Maduro buscou reforçar a unidade entre civis e militares. Em pronunciamento transmitido em rede nacional, declarou que as Forças Armadas Nacionais Bolivarianas são preparadas para defender a soberania e não para atacar países vizinhos. Ao mesmo tempo, acusou Washington de tentar fragmentar a Venezuela e reafirmou que o país está pronto para resistir. Como parte da mobilização interna, milhares de jovens ingressaram em programas de treinamento militar e milícias populares realizaram atos em diferentes cidades, reforçando a imagem de uma população disposta a colaborar na defesa do território. O aparato mobilizado pelos Estados Unidos impressiona: destroyers equipados com mísseis guiados, aeronaves de combate, submarinos nucleares e milhares
milhares de militares. Ainda assim, Caracas aposta em dois pilares principais para conter a pressão: alianças internacionais que fortalecem sua legitimidade política e a mobilização popular que amplia sua capacidade defensiva. O confronto deixou de se restringir ao campo militar e passou a envolver diretamente o terreno diplomático, onde as narrativas ganham tanto peso quanto as armas. Washington continua a justificar a presença de navios de guerra no Caribe como parte de uma ampla campanha de combate ao narcotráfico, argumento que vem sendo repetido em diferentes foros internacionais. Caracas, por sua vez, rejeita essa explicação e sustenta que se trata de uma provocação aberta, acompanhada de clara violação de tratados regionais, como o de Tlatelolco e de normas estabelecidas pela Carta das Nações Unidas. A controvérsia não se limita ao embate entre Estados Unidos e Venezuela. O envolvimento da Rússia, com declarações públicas de apoio, somado à solidariedade expressa por países como México, Bolívia, Cuba, China e Irã, amplia o custo político de cada passo dado por Washington. Cada movimento norte-americano, portanto, deixa de ser apenas uma operação naval e se transforma em um ato com repercussões multilaterais, capaz de influenciar votações em organismos internacionais e alterar alianças regionais. Essa conjuntura revela uma lição essencial para a analista. A dissuasão no século XXI não é medida apenas pelo alcance de mísseis ou pela quantidade de tropas mobilizadas. Ela depende igualmente da construção de alianças estratégicas, da legitimidade política conquistada no cenário internacional e da capacidade de mobilizar narrativas que tenham ressonância além das fronteiras nacionais. Ao se apoiar no respaldo de Moscou e na solidariedade de governos aliados, Caracas mostra que não se encontra isolada e que pode transformar cada ameaça externa em oportunidade de reforçar sua posição diplomática. O Caribe, além de sua função histórica como rota de comércio marítimo que conectava Europa, África e América desde os séculos coloniais, volta a ocupar posição central na agenda internacional. Ao longo dos últimos 500 anos, suas águas serviram de palco para batalhas entre impérios, pirataria e disputas por colônia, e hoje carregam o mesmo peso estratégico, mas em um tabuleiro marcado por alianças militares modernas e rivalidades globais. Em pleno século XXI, a região se transformou em um espaço sensível, onde cada gesto, seja a movimentação de um navio, a instalação de uma base militar ou mesmo uma declaração diplomática em organismos como a ONU ou a CELAC, tem potencial de desencadear repercussões internacionais. Cada exercício naval realizado pelos Estados Unidos, cada denúncia formalizada pela Venezuela em fóruns multilaterais ou cada manifestação de apoio vinda de países como Rússia, China e Irã adquire um valor estratégico muito além do imediato. Essas ações não apenas influenciam o equilíbrio de forças na América Latina, mas também ressoam em capitais geopolíticas decisivas como Moscou, Pequim e Bruxelas, onde estratégias de segurança e políticas energéticas são ajustadas à luz desses acontecimentos. A simples presença de embarcações armadas no Caribe, ou mesmo o anúncio de exercícios militares conjuntos entre potências externas e países latino-americanos, já é suficiente para alterar a percepção de segurança na região. Essas movimentações não se restringem a questões locais, provocam debates em conselhos de segurança internacionais, influenciam as estratégias da OTAN e entram na pauta de países como Rússia e China, que enxergam no mar caribenho um ponto-chave para contrabalançar a influência norte-americana. Além da dimensão militar, o impacto atinge diretamente rotas comerciais globais. O Caribe é passagem estratégica para o Canal do Panamá, por onde circula parcela significativa do comércio entre o Pacífico e o Atlântico. Qualquer instabilidade nessa zona marítima pode afetar fluxos de energia, cadeias de suprimentos industriais e até o preço de commodities essenciais, ampliando os reflexos para além das fronteiras regionais. Nesse cenário, o controle de recursos estratégicos, como o petróleo venezuelano, reservas de gás natural e áreas marítimas ricas em biodiversidade, torna-se fator adicional de disputa. Grandes potências enxergam na região não apenas um espaço de influência política, mas também um território de relevância econômica e energética. Assim, o que por muito tempo foi considerado periferia do sistema
sistema internacional agora emerge como palco decisivo onde se cruzam interesses vitais de blocos rivais. A conclusão é clara: a configuração futura da ordem mundial não será definida apenas em grandes capitais como Washington, Moscou ou Pequim, mas também em áreas tradicionalmente vistas como secundárias. As águas do Caribe, carregadas de história e de importância estratégica, consolidam-se como um dos pontos de inflexão da geopolítica contemporânea.